Amém, irmãos? Então vamos à mensagem de hoje, Lucas, capítulo de número 22, a partir do versículo 54. E o tema da nossa mensagem hoje é Tenha Esperança, né? Irmãos, o Senhor falou muito comigo nesta passagem, porque ela fala de um homem que era cheio de falhas, um homem que era inconstante, mas conseguiu alcançar a salvação da sua alma, né? Então vamos lá, Lucas capítulo de número 22, do versículo 54 ao versículo de número 60. Mas nós vamos ler, eu vou ler aqui o versículo de número 54, que diz assim... Lucas 22, 54. Diz assim: eles prenderam Jesus e o levaram à casa do grande sacerdote. E Pedro o seguia de longe. Irmãos, quando eu olho para a história de Pedro, quando eu medito sobre Pedro, quando eu leio sobre Pedro, quando eu ouço sobre Pedro, isso me traz uma esperança. Isso aumenta a minha esperança, irmãos. Porque entre todos os apóstolos, Pedro, talvez não, ele foi, para nós, um exemplo de como nós somos como seres humanos. Se nós pegarmos a história de Pedro e nós fizermos uma análise entre os pontos positivos e os pontos negativos de Pedro, nós vamos analisar e vamos ver que os pontos negativos de Pedro talvez são maiores do que os pontos positivos de Pedro. E isso, irmãos, nos dá uma esperança enorme. Isso aumenta a nossa esperança, né? Nós que lutamos para ir para o céu, nós que nos agarramos nessa esperança, nessa promessa que o Senhor nos fez de um dia morarmos com Cristo. Quando nós olhamos para a história de Pedro, é como se a gente, tivesse um refrigério e, uau, Pedro conseguiu, eu também vou conseguir. Quando nós olhamos para a história desse homem, irmãos, é uma história que nos inspira, Pedro, ele era um dos primeiros seguidores, ou ele era um dos seguidores de João Batista, porque a Bíblia diz lá no livro de João, no capítulo 1, que Pedro, ele morava, Pedro era casado, Pedro ele era um pescador, e ao que me parece, Pedro ele tinha uma empresa de pesca, e ao que me parece também, Pedro era uma espécie de sócio de Tiago e João, filhos de Zebedeu, juntamente com seu irmão André. E a Bíblia diz que Pedro, ele era casado, e ele morava também com o seu irmão André. Diz o João, no seu evangelho, no capítulo 1, que quando André, Jesus estava caminhando, e alguns discípulos de João, e entre eles André, perguntaram: Rabi, ou mestre, onde o Senhor mora? E Jesus disse: venham ver. E a Bíblia diz que eles foram e ficaram até o final daquele dia com Jesus. Ao regressar, André procura o seu irmão Pedro, isso segundo a narrativa de João. André diz: Simão, nós achamos o Messias, nós achamos aquele de quem os profetas escreveram, aqueles de quem os profetas falaram e aquele de quem Isaías, profetizou. Então, André, ele chamou Pedro. Pedro, há muito tempo, já ouvia João Batista dizer que depois dele, João Batista, viria um, que era maior do que ele, e que ele, João, não era digno de desamarrar as correias das sandálias dele. Pedro, ele vivia ali uma vida normal, uma vida comum, Ele comercializava os peixes, que ele pescava, e só que quando Pedro ele tem um encontro com Jesus, tudo começa a mudar. Tudo começa a mudar. Porém, irmãos,
Se nós olharmos para a história de Pedro, em Lucas capítulo de número 22, versículo de número 32, e aqui eu quero chamar a nossa atenção para isso, Pedro já estava com Jesus há 3 anos e meio, porque esse episódio, se ele está aqui em ordem cronológica, né, porque logo em seguida vem, né, o episódio onde Jesus é preso, aqui em Lucas 22, dos 54 em diante. Então, isso nos dá a entender que momentos antes de Jesus ser preso, Pedro, ele, no versículo 33, ele se dizia pronto para morrer com Jesus, né? Pronto para ser preso com Jesus e até mesmo morrer com ele. Porém, no versículo de número 32 de Lucas capítulo 22, e é aqui que eu quero chamar a nossa atenção, pense aí. Vamos imaginar você servindo a Cristo há 10 anos, né? Há 20 anos. Vamos imaginar um pastor renomado. Pense aí, não vamos citar nome de ninguém, mas pense aí, um pastor renomado, conhecido no Brasil, né? Com um reconhecimento internacional. E vamos dizer que esse pastor tenha 30 anos, né? Já seguindo a Cristo, pastoreando igrejas, né? E aí Jesus chega para esse pastor, como chegou com Pedro, e disse: você não é convertido, né? E diz assim: quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Irmãos, Pedro, ele não era uma pessoa comum. Pedro era um apóstolo. E Pedro estava 3 anos e meio sendo treinado por Jesus. Pedro recebeu autoridade para expulsar demônios. Pedro recebeu, né, poder para operar milagres. E o que me chama a atenção é Jesus dizer aqui no capítulo 22, versículo 32, que Pedro ainda não era convertido. Isso me dá uma esperança, irmãos. Isso fortalece a minha fé e aumenta a minha esperança, sabe? Porque muitas vezes eu falo por mim, eu já me peguei pensando: meu Deus, será que eu vou alcançar a eternidade? Será, meu Deus, que eu vou alcançar o céu? Será que eu vou conseguir alcançar a salvação da minha alma? Irmãos, nós precisamos, sabe, ser humildes para reconhecer as nossas fragilidades, para reconhecer a nossa pequenez, né? E irmãos, nós somos pequenos, nós somos falhos, nós somos feitos do pó, né? Hoje eu ouvi de uma pessoa importante uma pessoa que tem um cargo importante dizer o seguinte: tudo isso aqui é pó e pedra, tudo isso aqui um dia vai passar. E nós temos que ser humildes para reconhecer isso, sabe? Quando eu olho para a história de Pedro, eu olho para o exemplo de Pedro, eu falo: Senhor, né, a tua misericórdia, ela foi muito grande para com Pedro, né? E se a tua misericórdia alcançou Pedro, a tua misericórdia também pode nos alcançar, né? Você que está ouvindo esta mensagem, né? De repente você é uma pessoa cheia de dúvida, de repente você é uma pessoa cheia de questionamento, de repente você até se sente... às vezes até você chega até a proferir: eu acho que eu não sou crente, eu acho que eu não sirvo, eu acho que eu não estou bem com Deus. Meu irmão, minha irmã, se apegue nesta palavra e deixe que esta palavra, ela fortaleça a sua esperança, que ela aumente a sua esperança. Olha quem era Pedro. Pedro era um homem que tinha andado com Jesus 3 anos e meio, e ao final dos 3 anos e meio, Jesus disse que ele ainda não estava convertido. Pedro, um homem que andou sobre as águas, está lá em Mateus capítulo de número 14, do versículo de número 28, quando Jesus está andando sobre as águas e os discípulos todos ficam com medo e pensam que é um fantasma, e Jesus disse: acalmem-se, sou eu. E aí Pedro disse: Senhor, entre os 12, Pedro foi o único que teve a coragem de dizer: Senhor, se é o Senhor mesmo, ainda que ele estivesse com dúvida, ainda que ele estava ainda pensando, será que é Jesus ou não, mas ele disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa que eu vá até o Senhor sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, ele começa a andar sobre as águas. E quando Pedro começa a andar sobre as águas, vai tudo bem, mas de repente Pedro olha para os lados, de repente Pedro, ele começa a se impressionar com a força do vento, com a fúria das ondas, e Pedro começa a afundar.
E quando Pedro começa a afundar, Pedro ele recorre a Jesus, ele disse: socorro, Senhor, salva-me. E Jesus então estende a mão, levanta Pedro e fala: por que duvidaste? Em outras traduções diz: homem de pouca fé, por que você duvidou? Então notem que aquele homem que momentos antes teve a coragem de andar sobre as águas, agora estava ali naufragando, estava ali estava ali afundando, Por quê? Porque a sua fé naquele momento, uma fé que havia se agigantado, uma fé que havia se mostrado gigante. Senhor, se é o Senhor, deixa eu ir até o Senhor por cima da água. Em outras palavras, se é o Senhor, eu acredito, e eu sei que o Senhor tem poder para me fazer andar sobre as águas. Vem, Pedro. E aquela fé gigante, de repente, ela se torna pequena. De repente, ela já não estava tão grande ao ponto de Pedro afundar. E aí Jesus disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? Irmãos, existem momentos em nossas vidas que nós estamos assim como Pedro. Uma hora a fé está lá em cima, uma hora a gente está, a nossa fé está agigantada, e nós vamos lá, e glória a Deus, e aleluia, mas aí os problemas vêm, as lutas vêm, e aí a nossa tendência é fazer como Pedro: Senhor, socorre-me, estou afundando, eu não aguento, eu não consigo, eu não estou conseguindo. Irmão, quando eu olho para a história de Pedro, isso me dá uma esperança tão grande. Quando eu olho para a história de Pedro, isso, fortalece a minha fé. E eu chego, a glorificar o Senhor e dizer: Senhor, se Pedro conseguiu, glória a Deus, eu também vou conseguir. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia contra nós, e nós temos que aprender a ler a Bíblia contra nós, Nós temos que ler a Bíblia. Lembram do que Jesus disse, para as igrejas: tenho porém contra ti. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós não podemos ler a Bíblia somente para ver, Quando Paulo disse: o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Uau! Então o Senhor é capaz de suprir as minhas necessidades, glória a Deus. Quando Paulo disse: tudo eu posso naquele que me fortalece, aleluia. Mas nós temos que ler a palavra contra nós, No sentido de procurar detectar as nossas falhas, os nossos problemas. Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo de número 28, não tema o homem que pode matar apenas o corpo, mas temam a Deus que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então nós temos que olhar para a Bíblia e enxergar, que Deus é um Deus de amor, como muitos pregam, e de fato Ele é, mas nós temos que olhar que Ele também é um Deus de justiça, Ele não suporta o pecado, Então, nós temos que aprender a ler a Bíblia contra nós. Para quê? Para que nós possamos ser corrigidos enquanto é tempo. Para que nós possamos mudar enquanto nós temos tempo. Não é, irmãos? Então, nós temos que olhar para a Bíblia, e fazer o que Jesus disse. A Bíblia tem que nos mostrar a trave dos nossos olhos. Tem que nos mostrar, os ciscos que existem em nós. Irmãos, a Bíblia diz que não é o que entra no corpo do homem que contamina o homem, mas sim o que sai, porque vem do coração. Então nós temos que olhar para a Bíblia e ler a Bíblia, como um antídoto contra o pecado. É assim que nós temos que ver a Bíblia. É assim que nós temos que olhar para a Bíblia. E quando eu olho para a história de Pedro, irmãos, isso me traz um ânimo, isso aumenta a minha fé, e isso me dá um novo ânimo. Quando eu olho para Pedro, irmãos, Pedro repreendido por Jesus, Pedro ali afundando, e Jesus dizendo: homem de pouca fé, por que você duvidou? Lá em Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo 13 ali em diante, a Bíblia diz que Jesus ele reúne os discípulos, ele pergunta: quem o povo diz que eu sou? E aí o povo, os discípulos, olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um profeta, mas nenhum diz que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Aí Jesus pergunta: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem levanta-se
Pedro. Pedro se levanta e diz: tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Jesus disse: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, né? Mas foi o Espírito do Senhor, foi Deus quem te revelou. Então, Pedro, irmãos, ele, né, se mostra ali diante dos outros discípulos, alguém que ouviu a voz de Deus, alguém que ouviu uma revelação do Senhor, né? Alguém que se levanta entre os 12 e diz: o Senhor é o Filho de Deus. Pedro, lá em João capítulo de número 6, quando Jesus está pregando duro ali e o povo começa a sair, e aí os apóstolos dizem: Senhor, olha, o povo está indo embora. Aí Jesus disse: se vocês querem ir também, quem se levanta para dizer algo bonito, algo que, né, algo que aumenta a nossa fé? Pedro. Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor tem as palavras que dão vida eterna, não é? Então Pedro, irmãos, era um homem, né, que ele, entendam bem, ao final dos 3 anos e meio, Jesus disse: Pedro, você não é convertido. Irmãos, isso me leva a pensar que mesmo nós sendo embrutecidos, nós mesmo sendo grosseiros às vezes, nós mesmo sendo falhos, né, nós não podemos perder a esperança. Nós temos que crer, confiar que assim como Pedro alcançou a salvação da alma dele, nós também podemos alcançar. E em nome de Jesus, nós alcançaremos a salvação das nossas almas. Porque Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, irmãos, eu olho para Pedro, e Pedro foi alguém que perseverou, não é, irmãos? Aí você fala assim: ah, mas Pedro negou Jesus. Mas vamos lá, nós vamos, né, meditar nesta passagem. Bom, lembram que Pedro disse em Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 33, ele disse para Jesus que ele estava pronto para ser preso, e ele estava pronto até mesmo para morrer por Jesus, né? E aí Jesus disse: Pedro, hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Eu imagino Pedro dizendo: não, Senhor, de jeito nenhum. Ainda que os outros te abandonem, ainda que os outros venham te abandonar, né? Mesmo que os outros venham fugir, eu estou firme aqui, ó. Irmãos, sabe qual é o grande problema nosso? É que muitas vezes nós pensamos que somos uma coisa e não somos outra. Às vezes nós pensamos que nós estamos arrebentando, às vezes nós pensamos que nós estamos, sabe, sendo o último pacote da bolacha, né? Aliás, a última bolacha do pacote, né? Às vezes você pensa que você é o melhor filho e você não é. Às vezes você pensa que é o melhor pai e você não é. Às vezes você pensa que é a melhor esposa e você não é. Às vezes você pensa que é o melhor esposo e você não é. Às vezes você pensa que você é o melhor pastor, você pensa que você é a melhor ovelha e você não é. Pedro, talvez entre os outros apóstolos, né? A Bíblia não diz isso, mas quem sabe, nos momentos ali em que eles estivessem ali reunidos, conversando sobre quem era o maior, sobre quem de repente poderia ser o mais importante, quem sabe Pedro, né, não dissesse assim: ah, eu estou bem na fita, né? Eu ouvi a voz de Deus que revelou que Jesus Cristo era o Messias, né? Eu andei por cima da água, né? Talvez Pedro, né, em alguns momentos pudesse se orgulhar de situações como essas, né? Mas na verdade, Pedro, né, precisava ser transformado. Pedro, ele precisava se converter. Pedro, ele precisava reconhecer que ele ainda não era convertido. Irmão, você já imaginou? Eu fico imaginando Jesus chegar para um de nós, né? Jesus chegar para um de nós e dizer assim: o Adley, o Reginaldo, o Rosana, o Neide, o Ana, olha aqui, vocês ainda não são convertidos, não. Vocês estão precisando se converter, né? Mas Senhor, mas eu já prego há tanto tempo, né? Senhor, eu já fui já fui em outros países, já preguei a palavra do Senhor. Mas para aí, você
Né? Então Jesus disse: Pedro, você ainda não é convertido. Irmãos, Jesus não disse isso para qualquer um, não. Jesus não disse isso para um fariseu que não acreditava nele, não. Jesus não disse isso para Zaqueu, não. Jesus disse isso para Pedro, irmão, que era apóstolo. Né? Nós precisamos, irmãos, muitas vezes descer do salto. Às vezes nós pensamos que estamos arrebentando, estamos arrasando, né? Mas isso só para nós. E para Deus? E para Jesus? Será que nós realmente, né? Mas isso, irmão, nos dá uma esperança. Isso fortalece a nossa fé. Porque Jesus disse: Pedro, olhe, Satanás pediu para te cirandar como ciranda o trigo, né? E eu oro por ti, Pedro, para que você não desfaleça, para que você não perca a sua fé. Mas quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Irmãos, quando eu olho aqui para o versículo 54, do capítulo 22, aquele homem que diz: eu estou pronto, Senhor. Né? Agora eu vejo esse homem mostrando que a coragem dele não era tão grande como ele dizia que era, não. Porque a Bíblia diz que prenderam Jesus, todos fugiram. Mas olha aqui um detalhe: Pedro não fugiu, mas Pedro ficou acompanhando Jesus de longe. Levaram Jesus e Pedro seguiu ele de longe, olhando ele de longe. Cadê a coragem do homem? Cadê o fortão? Cadê o valentão que disse para Jesus momentos antes: eu estou pronto. Eu estou pronto para ser preso, eu estou pronto até mesmo para ser morto com o Senhor. Irmãos, sabe, muitos de nós dizemos assim: nós estamos prontos. Se a perseguição chegar agora, se a perseguição chegar amanhã, né, ou chegar hoje de madrugada, eu não vou negar Jesus. Eu estou firme com Jesus, eu não nego ele de jeito nenhum. Né? Mas de repente, se a perseguição chega e a coisa começa a apertar, será que de fato nós vamos permanecer firmes? Será que nós vamos realmente, né, permanecer firme no propósito de não negar Cristo? Será que se amanhã ou depois, né, o anticristo se manifestar no mundo e a gente começar a perder casa, perder emprego, começar a perder regalias, né, começar a ficar sem comida, né, começar a ficar numa situação difícil, será que nós vamos nos manter firmes diante do Senhor? Será que se quando a perseguição vier e nós começarmos de repente a ser surrados como os apóstolos foram lá em Atos capítulo 5, versículo 40, será que nós vamos permanecer firmes? Será que nós vamos realmente estar firmes, né? Eu quero ser mártir, eu quero ser um mártir, eu quero morrer por causa de Cristo, né? Eu quero, né, ser um mártir para a história do cristianismo moderno. Será, irmão? Será? Né? Porque, irmãos, quantos durante essa pandemia largaram Jesus? Quantos durante essa pandemia pararam de acreditar em Jesus? Não creem mais em Jesus? Né? Eu ouvi ontem um vídeo, né, de uma pessoa que eu não vou citar o nome, mas de uma pessoa que era famosa no meio cristão. Uma pessoa que se destacava, né, com a sua voz, com o seu talento, né, que Deus deu para essa pessoa. E essa pessoa então decidiu mudar, né, decidiu seguir outros caminhos, e essa pessoa pegou um Uber, né, e o Uber reconheceu essa pessoa, começou a pregar para essa pessoa, falar de Jesus para essa pessoa. Sabe o que ela fez, irmãos? Ela foi na delegacia e registrou uma ocorrência contra o Uber, porque o Uber estava falando daquele que um dia ele acreditava, daquele que um dia ele louvava, daquele que um dia ele dizia que ele era o Senhor da sua vida. Irmãos, Jesus disse, né, lá na parábola do semeador, que quando os problemas vêm, muitos abandonam a fé, muitos deixam a fé, né? E a nossa tendência, irmãos, como seres humanos, é exatamente assim. Pedro disse que estava pronto. Pedro disse que, não, Senhor, eu estou pronto para ser preso e até morrer com o Senhor. Só que no versículo 54, Pedro mostra que não era bem assim. A Bíblia diz que prenderam Jesus e Pedro foi seguindo ele de longe, de longe. E a Bíblia diz que Pedro entra na casa e aí chega alguém
né? E fala assim: Pedro, você é um deles. Não, eu não sou, não. Eu nem conheço esse homem, não sei quem é, não. Ora, um homem que disse que estava pronto, um homem que disse que estava preparado, mas um homem que ainda não era convertido. Um homem que, mesmo tendo andado com Jesus 3 anos e meio, ele ainda não era convertido. Irmãos, isso é um alerta para nós. Isso é um exemplo para nós. Isso acende uma luzinha de alerta lá dentro de nós, para que nós possamos pedir ao Senhor: Senhor, ajuda-me a me converter. Ajuda, Senhor, a realmente eu te conhecer. Ajuda, Senhor, que realmente eu possa, estar pronto para herdar o céu. Pedro era apóstolo. Pedro ainda não era um pastor. Já pararam para pensar nisso? Pedro, irmãos, era um apóstolo. Pedro não era só um seguidor comum do Senhor, não. Ele era um apóstolo. Alguém que foi escolhido pelo próprio Cristo para ser apóstolo. Alguém que ouviu Jesus dizer: tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Alguém que ouviu Jesus dizer: eu te darei as chaves do céu. E agora Jesus disse que esse homem ainda não era convertido. E Pedro agora mostra que realmente ele ainda não tinha coragem. Pedro mostra que realmente Jesus estava certo. E aí pela segunda vez alguém chega e diz: você parece com um deles. Não, eu não sou. E chega um terceiro e diz: você é um deles, porque você é galileu. João, o apóstolo João relata que Pedro, ele até jurou, né? Pedro até jurou e até espraguejou, né? Que ele não era. Não, eu não conheço esse homem, eu não sei quem é. Só que tem um diferencial aqui, irmãos. Vocês sabem que entre os 12, nós tínhamos um que estava determinado a se perder, né? Que sabia que não era convertido e que não teve a humildade que Pedro teve. Agora, o que eu acho interessante é que quando Jesus olha para Pedro, porque eles estavam distantes um do outro, segundo algumas pesquisas que eu fiz, a distância de Pedro entre Pedro e Jesus era mais ou menos uns 30 metros entre os dois. E muito embora estivesse à noite, né, Jesus podia olhar Pedro. Jesus estava de costas para Pedro, porque Jesus estava sendo interrogado pelo Sinédrio, por aquele tribunal que havia se formado ali. Mas a Bíblia diz que Jesus vira-se para Pedro, né? Jesus olha para Pedro, só que quando Jesus olha para Pedro, aí caiu a ficha de Pedro, né? Caiu a ficha de Pedro. E a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Pedro, ali naquele momento, ele chorou amargamente. Naquele momento ali, Pedro, irmão, começa a se converter. Naquele momento ali, Pedro começa a reconhecer que ele de fato não era convertido. Uma historinha que eu ouvi, que eu quero contar aqui para os irmãos, né? Um homem trabalhava em um comércio, e ele trabalhava nesse comércio há 20 anos. E a vontade dele era ser gerente deste comércio. Só que, para surpresa e decepção dele, o patrão coloca alguém que estava há 1 ano no comércio como gerente. E aquele homem que estava há 20 anos se revolta, chega com o patrão e diz: patrão, eu estou decepcionado com o senhor. Eu estou até pensando em sair do seu estabelecimento. Por quê, amigo? Porque eu trabalho há 20 anos aqui com o senhor e o senhor não me colocou como gerente e esse era o meu sonho. Ele disse: vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa por você. E aí o dono chama ele, né? Ele já estava ali, e chamou o gerente, o novato, e deu uma ordem aos dois: vão em tal lugar e comprem para mim, né, maçã. Só que o dono sabia que no lugar onde ele havia indicado para os dois, eles não iam encontrar maçã. E os dois foram. E quando o mais velho, né, o trabalhador antigo chega lá, chegaram os dois, e viram que não tinha maçã naquele lugar. O que ele fez? Ele voltou. E quando ele voltou, o dono disse: você já voltou? Ele disse: já voltei, porque lá não existem maçãs. Lá não tem maçã. Lá ninguém comercializa maçã. Lá ninguém conhece maçã. E aí ele começou a criticar, né,
o novato. Porém, né, o gerente que o senhor colocou no seu estabelecimento está atrasado, está há mais de 3 horas, né? Há mais de 3 horas que eu cheguei e ele ainda não chegou. E aí o dono falou assim: calma, rapaz, espere um pouco. Quando o novato chegou, né, o gerente chegou, falou: patrão, o senhor me desculpe a demora, né? Porque eu não encontrei maçã onde o senhor me mandou ir. Mas eu fiz uma pesquisa nas redondezas e eu trouxe aqui para o senhor, né, uma lista com 10 lugares onde o senhor pode encontrar maçã. E ele virou para o empregado antigo e disse: você está vendo por que você não foi colocado como gerente? Né? Aquele homem pensava que era o melhor empregado. Ele pensava que era, né, estava arrebentando. Pensava que por ele estar ali há 20 anos, ele era o melhor. Ele merecia ser o gerente. Ele merecia estar à frente daquele estabelecimento. Porém, ele não era tudo que ele pensava que ele era. Porém, ele não tinha as qualidades que ele pensava que ele tinha. Isso serve para nós, irmãos. Pedro, o apóstolo Pedro, quando Jesus olha para ele começa a perceber e ele começa a entender que de fato ele não era corajoso como ele se dizia. Que ele de fato não estava preparado. Por que ele chegou a essa conclusão? Porque o olhar de Jesus o constrangeu. O olhar de Jesus fez com que Pedro olhasse para dentro dele e conseguisse compreender que Jesus estava certo e ele estava errado. Isso nos leva a refletir, irmãos, de que nós não podemos, né, como diz o povo, estar de salto alto, no sentido de estar, né, achando que está arrebentando. Nós temos que calçar as sandálias da humildade. Nós temos que, né, calçar as sandálias da humildade e reconhecer: eu ainda preciso mudar. Eu ainda preciso mudar. Eu ainda preciso melhorar. Eu ainda preciso mudar em muitas coisas. E Pedro até então ele não reconhecia isso. Pedro até então estava ali dizendo que estava pronto, mesmo Jesus dizendo que ele ia negá-lo, mesmo Jesus dizendo que ele não era convertido, ele: não, eu estou pronto, não, eu estou preparado. Quantos irmãos hoje, que até mesmo estão fazendo a obra, estão pregando o evangelho, né? Estão carregando um título de pastor, de evangelista, missionário, diácono, diaconisa, né? Quantos estão se agarrando no título? Quantos estão achando que o título, né, faz com que essas pessoas sejam qualificadas? E não é bem assim. E não é bem assim. Então nós precisamos olhar para Pedro e aprender com ele. Nós precisamos aprender com os erros que o apóstolo Pedro cometeu. Mas nós precisamos também aprender com as virtudes de Pedro. Nós precisamos aprender. Olha a humildade de Pedro. Quando Jesus olha para ele começa a chorar. Tanto Lucas como João diz que Pedro chorou amargamente. Pense aí, Pedro soluçando de chorar e dizendo: o Senhor estava certo, eu estava errado. Eu não estava pronto. Pedro, irmãos, viveu uma experiência extraordinária em Lucas capítulo 5. Passou a noite pescando, não pegou nada. Jesus manda ele lançar a rede, ele lançou as redes, segundo a palavra do Senhor, e ele pegaram muito peixe. Pedro, aquele homem que viveu essa experiência, aquele homem que ouviu Jesus dizer: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, te darei as chaves do céu. Aquele homem que ouviu Jesus dizer: não foi carne nem sangue que te revelou, né? Mas aquele homem também ouviu o Senhor dizer: para trás de mim, Satanás. Né? Aquele homem foi repreendido quando ele se intrometeu num assunto que ele não podia se intrometer. Mas aquele homem agora estava diante de uma situação, onde aquela situação fazia ele reconhecer que Jesus estava certo e ele estava errado. Que fazia ele reconhecer que ele não era, né, a última bolacha do pacote. Né? Que fazia ele reconhecer que ele, de fato, precisava se converter. E lá em João, no capítulo 21, a Bíblia diz que esse Pedro, né, estava ali com os apóstolos e disse: eu vou voltar a pescar. Olha a inconstância de Pedro. Né? Negou o Senhor, né? Reconheceu que ele não era quem ele pensava que era. E agora ele
Disse, eu imagino Pedro dizendo, eu fracassei, para mim não dá mais, eu neguei o Senhor, sabe de uma coisa? Eu vou voltar a pescar. Sabe de uma coisa? Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Sabe de uma coisa? Eu vou viver como eu vivia antes. Sabe de uma coisa? Eu vou voltar à vida que eu tinha antes. Não faça isso. Não volte ao passado. Não volte a viver como você vivia antes. Não se dê por vencido. Não se dê por derrotado. Não se dê por derrotado pelo inimigo. Reconheça que Cristo está contigo. Reconheça que o olhar de misericórdia dele está sobre a sua vida. Reconheça que o mesmo olhar que ele teve para Pedro, ele tem para com você. Reconheça que o mesmo Jesus que levou Pedro a refletir acerca das coisas que ele precisava mudar, é o mesmo Cristo que você serve. O mesmo Cristo que se encontra com Pedro e diz, Pedro, tu me ama, é o mesmo que diz para você hoje, filho, eu sei quem você é. Eu conheço as tuas fragilidades, eu conheço as tuas fragilidades, as tuas necessidades, mas eu sei também, eu sei o que há no teu coração. Eu conheço o tamanho, eu sei o tamanho da tua fé. Eu sei que tu tens esperança em mim. Eu sei que eu sou a tua esperança. Eu sei que a tua fé está firmada em mim. Então não desista. Eu estou aqui para te levantar, assim como eu levantei Pedro, assim como eu peguei na mão de Pedro, aqui estou para fazer o mesmo por ti. Irmãos, essa mensagem, ela nos inspira. Essa mensagem, ela nos levanta. Essa mensagem, ela nos renova. Esta mensagem nos faz acreditar que nós conseguiremos alcançar, o nosso maior objetivo, que é a salvação das nossas almas. Porque Jesus, ele disse, aquele porém que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, notem que Pedro negou Jesus, mas ele não se afastou. Olha que coisa interessante. Pedro, ele não se afastou dos outros apóstolos. Pedro, ele não se afastou do Senhor. Porque no momento em que Jesus olha para ele, aquilo constrange Pedro. Aquilo faz Pedro refletir acerca de toda a sua vida. Acerca de como ele era embrutecido. Acerca de como ele era um homem inconstante. Acerca de como ele era um homem, um homem que agia por impulso. O olhar de Jesus constrangeu Pedro. Que essa palavra ela possa nos constranger. Que esta palavra ela possa, falar conosco. Que esta palavra ela possa também, irmãos, mostrar para nós o quão frágil nós somos e como nós precisamos de Jesus. Não desista, irmãos. Não faça como Judas, que desistiu. Ao contrário de Pedro, Pedro permaneceu. O olhar de Cristo constrangeu Pedro. Quando Judas percebeu que havia traído Jesus, que havia traído o Filho de Deus, isso não constrangeu Judas. Isso só trouxe remorso para Judas. Pedro não. Pedro chorou amargamente. E não foi apenas um choro de remorso, mas foi um choro de arrependimento. Tanto é que no capítulo 21, quando Jesus se encontra com ele, diz, Pedro, tu me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me ama? Pela terceira vez, a Bíblia diz que Pedro se entristeceu por Jesus perguntar para ele a terceira vez, Pedro, tu me amas? Pedro cai na real. Pedro reconhece que ele precisava se converter. E ele precisava de Jesus. E Pedro não era um como nós. No sentido de que Pedro, ele tinha um chamado. Ele tinha sido escolhido para ser um apóstolo. Ele tinha sido escolhido para andar com Jesus 3 anos e meio. Ele tinha sido escolhido para ser treinado por Jesus. E nós, que não tivemos esse privilégio de andar com ele, ser treinado por ele, não tivemos o privilégio de dormir ao lado dele. Não tivemos o privilégio de sentar à mesa com ele.
não tivemos o privilégio no sentido físico e literal. Muitas vezes nós nos sentimos, grandes demais. Muitas vezes nós nos sentimos importantes demais. Muitas vezes nós nos sentimos melhores do que os outros. Olhe por exemplo de Pedro. E calce as sandálias da humildade. Quantas pessoas hoje, quantos homens que se acham semideuses. Quantos homens hoje que se acham irrepreensíveis, no sentido de que são melhores do que todos, que não podem ser confrontados, ainda que esse confronto venha com amor. Ainda que alguém chegue com ele e diga: irmão, eu te amo muito, você é o meu pastor, eu gosto muito do irmão, mas eu quero falar, o irmão falhou nisso aqui. Muitos, nem mesmo assim, com a atitude de amor dos irmãos, é capaz de reconhecer que precisa mudar, que precisa reconhecer que necessita de Cristo. Então, irmãos, que essa palavra, ela possa nos confrontar e que ela possa, assim como aconteceu com Pedro, que ela possa nos fazer enxergar de que a nossa esperança, ela deve permanecer viva. Tenha esperança, porque assim como aquele homem Pedro, que era embrutecido, um homem inconstante, um homem que uma hora estava com a fé lá em cima, outra hora estava lá embaixo, um homem que estava sendo usado pelo Senhor e que, de repente abriu brecha e o inimigo usou a boca dele, mas ele conseguiu alcançar a salvação da alma dele. Isso também é possível a todos nós, para mim e para você. Que essa mensagem ela possa falar aos nossos corações. Amém? Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça. Queremos te agradecer, Senhor, por esta mensagem. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem olhado para nós com um olhar de bondade, de graça e de misericórdia. Senhor, assim como tu fizeste com Pedro, que o Senhor possa nos constranger a cada dia. Que o Senhor possa, meu Pai, nos fazer enxergar de que nós precisamos mudar a cada dia. Senhor, nos faça enxergar, Senhor, o quão frágil nós somos e como nós necessitamos de Ti. Querido Espírito Santo, nós te glorificamos e nós te exaltamos em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todos sempre. Amém e amém.